Quero falar do Pikachu, injustiçado. Caraca, Quero todo falar. programa ele fala do Pikachu, cara. Quero falar. Eu quero desafiar quem está assistindo a gente a, quando o Walter começar com essas falas, focar o olhar no Franco. É muito engraçado ver a reação do Franco, o semblante do Franco, De quando o Walter desespero, começa né, a cara? implodir o programa. Fica esse convite para quem está assistindo. Fato. Bruno Drummond, Rafael Elísio, Henrique Vieira, Walter Moreira e Franco de Castro. Juntos são lateral esquerda. Futebol é política. Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem dentro das suas casas. Eu sou Franco de Castro, mediador desse programa, onde a brincadeira está ficando séria. Nosso querido lateral esquerda. Estou aqui com meus grandes amigos, Bruno Drummond, Walter Moreira, Rafael Elísio. Olá, Henrique. Só pela lateral, Henrique. Só pela lateral. Esquece a amizade aqui, tá? Quero deixar Só isso na base bem do claro. carrinho. Chegamos à nossa 6ª rodada. E no episódio de hoje, debateremos a temática do futebol e o fascismo. Então, a gente vai fazer uma análise histórica de como chegamos até aqui, essa atual conjuntura no Brasil, de avanço da extrema-direita, do avanço desse fascismo, e também do entendimento de todas as manifestações em prol da democracia que temos vistos, principalmente em relação às atuações das torcidas organizadas disputando essas narrativas nas ruas. Então, para abrir esse programa, queria passar a bola para você, Henrique, porque a gente está num momento em que estamos disputando algo muito além da lateral direita da lateral esquerda. E parece que estamos numa conjuntura entre a civilização e a barbárie. E, obviamente, quando a gente fala do fascismo, a gente pode também fazer um recorte muito além de um regime autoritário, de opressão às minorias, do ponto de vista estatal. A gente pode falar do fascismo também, desse modelo existencial. E aí eu queria muito te ouvir para a gente entender de que maneira, né, a história nos ajuda a pensar como chegamos até aqui no Brasil, nesse atual contexto, em que seguramente assusta a todos nós aqui do lateral esquerda, esse avanço da extrema-direita, esse avanço do fascismo, e tenho certeza que muitas das pessoas que nos acompanham. Então, para iniciar o programa de hoje, queria passar a palavra aí para você, meu nome. Obrigado, Franco. Olá, amigos. Drummond, Walter, Rafael Elísio, aparentemente com uma bandeira do Fluminense, mas parece um casaco ou um babador. Agora tá babador. Nem todo herói é desprovido de capa. É verdade. Também quero já de imediato falar para quem está nos acompanhando, se inscrever no canal. Apesar do Franco, o trabalho aqui é sério, é bem feito, é um diálogo muito bom. Então, se inscreve lá e fortalece essa iniciativa. Franco, por incrível que pareça, você fez uma fala inteligente e colocou uma questão interessante para nós. O fascismo, ele é um modelo político, ele é um modelo existencial, e eu vou aqui rapidamente destrinchá-lo para logo depois a gente fazer relação com o futebol. Do ponto de vista histórico e político, o fascismo é um movimento de extrema-direita que tem como uma característica inicial a negação da própria política. Isso, na prática, significa a negação do debate social. Isso, na prática, significa que qualquer conflito de ideia não é bem-vindo. É visto como algo nocivo para a perspectiva fascista. Então, o fascismo, na verdade, se caracteriza por uma vontade única, por uma verdade absoluta e inquestionável, um regime de pensamento único e de padronização comportamental. Tudo aquilo que foge a esse pensamento e a essa padronização se torna matável, se torna descartável e passa a ser
alvo de monitoramento, de vigilância e de eliminação, inclusive física. Portanto, o fascismo é um regime de pensamento único que suprime a diversidade e que trabalha operando a morte desse outro, não como algo casuístico, porém como algo intencional. Peguei aqui uma frase de Mussolini que inaugura ou reforça essa lógica fascista na Itália da década de 30, e ele diz: não há indivíduos fora do Estado, não há liberdade fora do Estado, tudo é para e pelo Estado. Ou seja, uma perspectiva autoritária e totalitária. E o poder da autoridade é personalizado. E esse indivíduo com poder máximo concentrado ganha uma espécie de caracterização divina ou mítica, ou seja, se torna uma espécie de mito que não pode ser questionado. E qualquer adversário político, em outras palavras, quem pensa diferente, passa a ser tratado como um inimigo digno de morte. O fascismo também se caracteriza por uma moral tradicional ligada à figura do homem branco como chefe, como exemplo. Então, ele dialoga diretamente com o racismo e com o machismo. Ele faz o que a gente chama de política com ódio, ou melhor, o ódio se torna a política, é o ódio como política, e ele provoca uma eliminação em massa de corpos que são simbólica e culturalmente subhumanizados, e depois que essa subhumanização acontece, a eliminação física se torna licenciada. O fascismo é machista, racista, militarista, ultranacionalista e usa a fé e a religião como instrumentos para legitimação de autoridade e seleção daqueles corpos que passam a ser perseguidos. O fascismo despreza a mídia, despreza a livre imprensa, despreza a ciência, despreza a arte, despreza os direitos humanos, despreza a pluralidade e despreza a democracia. Só que, como você colocou muito bem, para além de um modelo político situado historicamente, o fascismo tem tentáculos na subjetividade humana. Ele se torna também um modelo existencial, pautado no ódio, na eliminação do outro, na aversão à diferença e nessa pulsão de domínio sobre o corpo do outro, além da banalização da morte. Se nós estamos vivendo debaixo de um governo com dispositivos fascistas, na minha opinião, sim, isso influencia em tudo, inclusive a área do esporte. Muito bom, Henrique, excelente. Eu queria muito ouvir vocês também, porque a gente está exatamente no momento que parece que o fascismo ele ganha uma projeção muito além das ciências políticas para ganhar quase uma conotação de um xingamento, né? Hoje, né, as pessoas chamam os outros de fascistas xingando as pessoas, certo? Eu acho que a gente precisa destrinchar e esse cenário está intimamente relacionado também ao futebol. E aí, passando aí para os nossos outros debatedores, como é que vocês veem essa relação mais próxima do fascismo e do futebol? Bom, então vamos lá. Isso foi tema até de um vídeo recente que a gente lançou no canal, né? A gente falou sobre a possibilidade, né, do retorno às atividades esportivas, o futebol em especial, né, no momento de pandemia, né, de tentativa de saída dessa ascensão da curva pandêmica, né, que vem atingindo o Brasil há algumas semanas, né, pela Covid-19. E a conclusão que a gente chegou é que, apesar da possibilidade de existir, né, não seria o mais prudente, responsável, sensível, adequado retornar nesse momento, né? Não sei se vocês se deram conta, mas a FERJ já autorizou o retorno do Campeonato Carioca, e isso é lamentável sob todos os aspectos. Para mim, essa é uma retratação fiel de como o fascismo atinge o futebol, e que não haja a menor dúvida, como o Henrique muito bem colocou, né, de que nós temos todas as características nesse momento, politicamente falando, para afirmar que no Brasil existe uma escalada fascista, né? Nós temos autoritarismo, nós temos negacionismo,
nós temos anticientificismo, nós temos racismo estrutural evidenciado mais do que nunca, né? Muitos autores trabalham, né, como, por exemplo, o Roberto da Mata, com a ideia do racismo brasileira, uma ideia de racismo mascarado, velado, mas especialmente pelo que tem acontecido em outras partes do mundo, como nos Estados Unidos, o assassinato recente do George Floyd, que é tão brutal como todos os outros assassinatos de vidas negras aconteceram recentemente também, né? E historicamente, mas nesse momento no Brasil, quando você vê uma resposta a essas manifestações mais autoritárias, né, pedindo o encerramento dos trabalhos do Congresso Nacional, pedindo a suspensão, a cassação dos ministros da Justiça, o fechamento do STF, um retorno, né, um entusiasmo, uma grande liberdade e um sentimento de sentir a vontade para pedir o AI-5, né, que é um instrumento de perseguição política de 68, de cassação das liberdades civis, né, de colocar partidos políticos na clandestinidade, de suspender mandatos políticos de opositores. Isso ser novamente defendido é absurdo, é inadequado, é antidemocrático, é tudo que não deve ser naturalizado, né? Por essas e outras razões é que sim, há aí nitidamente, né, um terreno propício, né, uma base construída para a consolidação do fascismo, né? E aí, se a gente vai chamar de neofascismo, né, de um protofascismo, de fascismo em si, acho que essa nomenclatura, ou as nomenclaturas, né, elas basicamente se resumem na ideia de que há uma aproximação muito grande com o que historicamente a gente conhece como fascismo, né? E o futebol está inserido nessa lógica, então acho que sim. Eu queria aproveitar essa tua fala, porque, né, nós somos professores e imagino que a questão que eu vou trazer, ela também é um pensamento, também é uma indagação que muitas pessoas fazem, né? Porque quando a gente aprende história, a gente aprende muito que esse entendimento do passado também nos ajuda a não repetir os mesmos erros. Então, a gente viu o fascismo ali, né, na Itália de Mussolini, no século passado, em 1920, por aí. Vimos essa expressão no nazismo de Hitler, vimos em Portugal com Salazar, vimos o franquismo na Espanha. E, assim, o que a gente aprendeu? O que a gente fez de errado, sabe? Como é que a gente chegou até aqui, novamente, menos de um século depois, para estar chegando nessa conclusão que no Brasil estamos vendo essa ascensão desse fascismo, sabe? Como que a gente chegou até aqui? O Brasil nunca lidou bem com as suas memórias, né? Um genocídio do povo negro, diversos povos indígenas, até hoje não se tem real noção nos currículos escolares, mesmo em espaços públicos, do que foi ditadura civil-militar. A gente ainda tem monumento às bandeiras em São Paulo. O Brasil sempre lidou mal com essa memória construída. Acho que isso, quando você não lida bem com a memória de um povo, de uma população, isso é possível repetir esses erros mais facilmente. Corroborando o que o Drummond e o Henrique falou, é uma noção que eu concordo muito com o Safatli, filósofo da USP, essa noção mesmo de Estado suicidário. Para ter essa escalada autoritária, para garantir esse total controle do Estado que o Henrique expôs ali na sua fala, é preciso que o governo seja um governo contra o Estado. Olha as pautas. Não pode governar porque a imprensa não deixa, porque o Supremo Tribunal não deixa, porque o Congresso não deixa, porque a oposição não deixa. É um discurso de estar no governo e se manter na oposição. E se mantém, anteriormente, com 30% de apoiadores, tem se transformado nos últimos meses em 30% de fiéis, né, que estão dispostos ali, como o Henrique colocou, nessa figura mitológica que vale o que precisar para reverenciar essa figura mitológica. E como o Drummond já comentou, os acenos do fascismo na sociedade brasileira, desde a colocação de bandeira neonazista,
em São Paulo, na manifestação, o lema Deus, Pátria, Família, do novo partido que ele está construindo, que é o mesmo utilizado na Itália de Mussolini. Tem a fala do antigo secretário especial de Cultura repetindo isso, Goebbels. Tem a fala do Paulo Guedes na reunião ministerial, citando o ministro da Economia de Hitler, Pinochet, então, que ele adora, que são Chicago Boys. Sim, Walter. A recente fala também do Sérgio Camargo, né, que é um representante da Fundação Palmares, dizendo que acabou a moleza para o movimento negro. Eu estava agora falando sobre racismo estrutural, racismo velado, racismo brasileiro, né? E é isso, assim, é uma intolerância, um ódio direcionado a todas as minorias sociais, né, que devem se adequar ou então simplesmente desaparecem, que não precisa ser nada muito... não precisa de um argumento muito bem elaborado, sabe? O Henrique teve um poder de síntese muito bom, assim, e tá claro para mim, tá claro, não só porque o presidente da República aparece numa live, desculpa te interromper, mas é porque é importante pontuar, né, bebendo um copo de leite num dia após um dos seus principais apoiadores, né, elevar um copo de leite também numa live e dizer entendedores entenderão, fazendo alusão a todos os movimentos neonazistas que se utilizam desse elemento simbólico para falar sobre a supremacia branca, né? Enfim, o próprio presidente da República cita o Mussolini, mencionado pelo Henrique, né? Com uma frase emblemática de Mussolini no seu Twitter, sai a cavalo para reverenciar o seu público, sabe? Assim, é um show de horror completo. Eu acho que não há mais o que... Tem conteúdo e tem imagem. Perfeito. De ideário fascista, né? Perfeito, assim, eu acho que não precisa de muito rodeio, entendeu? Sendo bem objetivo, né, para repassar de novo a fala a você, é isso, assim, a gente ter coragem de assumir que é o que a gente está vivendo, né? A gente está repetindo a história como farsa, né? E como tragédia também. Interessante dentro de um cenário de pandemia, né? Tem que deixar isso bem, tem isso. Pois bem evidente, porque também não pode esquecer. Eu acho que o que... Desculpa, que para cada cavalgada, né, tanto do animal quanto de quem monta em cima dele, para cada cavalgada é uma pessoa morta, né? E isso não pode ser esquecido, porque senão a gente cavalga com ele, acaba tomando um caminho equivocado. E a necropolítica, né, o desprezo pela vida, a resposta do e daí, né, para a imprensa. O total descomprometimento com a vida humana não está no nosso lado, está na outra lateral, né? É bom pontuar que a gente está chegando aí, né, a quantos dias sem ministro da Saúde, né? 22 dias, 23 dias, frente a uma pandemia, sabe? Isso é muito grave, assim. Então, na verdade, assim, parece que a gente está numa dinâmica, nós cultivamos, e quando eu digo nós, tem vários setores sociais diferentes. Então, não é nós, assim, especificamente de esquerda, não, acho que é mais amplo. Tem muitos aí na sociedade defendendo a razoabilidade da convivência humana, o respeito à dignidade do outro, princípios básicos de convivência democrática e por aí vai. Então, vou resumir isso no direito de viver. E tem aqueles reivindicando o direito de matar. É nesse nível, acho que é aquilo que o Franco coloca no início. Não é mais um debate apenas entre direita e esquerda, que é um debate muito necessário. Nós reivindicamos aqui uma perspectiva de esquerda, anticapitalista do mundo, né? Mas está virando um debate entre preservação da dignidade humana e extermínio em massa. E aqui eu quero fazer uma confissão para vocês, e quero ouvir vocês também. Vou ser muito sincero. Eu sou apaixonado por futebol, sou apaixonado pelo meu clube, mas assim, é o que o Elísio colocou: pandemia, autoritarismo, racismo estrutural. Eu estou sem tesão nenhum com relação a campeonato, com relação ao meu time, com relação a jogo. Estou abrindo isso para vocês sinceramente. Eu sei que é o nosso tema e que dá para fazer várias relações entre política e futebol. Mas, assim, futebol enquanto jogo, futebol enquanto entrar em campo e ver meu time, eu estou assim, os ares brasileiros estão sufocantes, entendeu? Antes do Franco mediar, só para fazer um link ali com a fala até do Henrique no nosso episódio do Verde e Amarelo, como é que esse nacionalismo, a própria ideia de nação meio frágil que você cita, né, não determina você nascer no Brasil, ser brasileiro, você não necessariamente faz parte do Brasil dentro desse cenário, dentro da nação brasileira.
você vê a fala novamente nessa reunião ministerial divulgada, né, o ódio com povos indígenas, com ciganos, essa ideia que você também colocou dessa supressão da diversidade é bem nítida. E acho que o Franco vai jogar acho que a gente pode começar a falar sobre as torcidas para tentar jogar agora. Eu acho que deixa eu ver. Você já levantou a bola. Franco, você já levantou a bola já, né? Leitura de pensamento aqui, ó. Fazia perfeito, meu vascaíno. Porque, olha só, Henrique colocou de maneira muito honesta e que eu acho que é muito valiosa essa falta de tesão de acompanhar qualquer vinculação ao seu clube num contexto como esse. E aí a minha pergunta é, nesse momento, o jogo está nas ruas? Sabe? É isso. O jogo é esse? Eu acho que sim. Perfeito, Franco. Que frase poética. Não é na poética. rua fisicamente, porque a gente pode debater isso, é na rua no sentido político. Eu acho que essa é a hora da gente, enquanto torcedor, debater o país mesmo, entendeu? Eu acho que, assim, a gente pode discutir estratégias de campo, sabe? De como a gente vai atuar. Mas, sem dúvida nenhuma, nós que somos comprometidos com a democracia, sabe? Com a pluralidade de pensamento, com a pluralidade de existir, né? O nosso jogo hoje é nas ruas. E eu acho importante pontuar que nós estamos vivendo, sim, numa pandemia, que nós devemos ter todo cuidado, sem dúvida nenhuma. Isso não é uma convocação para que o povo saia às ruas sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de cuidado. A gente precisa discutir isso com responsabilidade, mas concordo plenamente com essa pergunta, que eu considero uma pergunta retórica, poética, lírica e, enfim, outros adjetivos que a gente pode utilizar. É isso, nosso jogo hoje é fora das quatro linhas, é no espaço público, no espaço onde os movimentos sociais devem estar, onde as torcidas também devem estar, porque nós somos, antes de torcedores, seres humanos, nós somos atuantes, nós somos seres políticos e, portanto, seres sociais. É por essa sociedade, uma sociedade democrática, com alteridade, com empatia, com respeito ao próximo, pela vida acima de tudo, que a gente deve lutar. E a gente não deve abrir mão disso em hipótese alguma. Cabe ressaltar, né, que quem primeiro rompeu o monopólio das ruas, que já estavam aos domingos tomados pela extrema-direita, em São Paulo, semana passada, foram torcidas organizadas. Aí também, tal como o Drummond comentou, também não aconselho, mas é algo que ajuda a construir essa nossa narrativa do presente, assim, como rompeu e partiu do futebol, né? Partiu da união de torcedores, diferentes torcidas. Mas então, Walter, você falou, né? Você falou, a sua frase foi fazer parte da nação, né? E essa ideia de nacionalismo, né? As pessoas que não se sentem parte dessa nação que está sendo construída, né, a partir de ideais os quais são completamente contrários e, de fato, são vazios por si só, né? Estão desmoronando aos poucos, né? Você vê que esse ideário de nação, de pátria, que está sendo construída ou reconstruída, vai desmoronando, já está desmoronando, mas ainda tem um público fiel e cativo, né, infelizmente. Mas eu falo isso porque eu estava pensando esses dias agora, né, desde domingo passado, se de fato, sobre legitimidade eu nem vou discutir, porque de fato, sem dúvida, acho que todos concordam que é legítimo. Mas se de fato é um momento de pensar em disputar as ruas, né? Em disputar as ruas no sentido de participar de uma movimentação num momento de pandemia. E o que isso tem a ver com a ideia de construção de nação? Porque quando você sabe que não vai fazer parte desta nação que está sendo construída, como pensar em protestar sem ser na rua? Eu fico pensando nisso, porque eu vi várias recomendações de várias entidades progressistas, pessoas e entidades médicas falando, olha, a rua é importante, é fundamental, sabemos disso. Por outro lado, a rua, nesse momento, pode ser prejudicial, não só a disputas políticas, mas também a própria vida. Então, eu tô nessa dúvida até agora, né? Se legítimo, com certeza mas a partir de que momento podemos, né, e nós, enquanto torcedores, e como falou o Drummond, como seres humanos, pensar em estar nesse, né, disputar esse espaço que é nosso, né? Historicamente, né? As ruas são nossas, né? Esses grupos que estão nas ruas há alguns meses e defendendo, né, o que defendem,
porque por si só é uma violência, e a gente pode entrar nisso depois, porque é bem profundo, eles estão aí, né? Eles estão na rua. Né? E é válido? A gente defende, é legítimo? Mas será que é o momento? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu ainda confesso que eu estou em cima do muro, né? Eu não tenho certeza. Olha, Rafael, eu estou também desenvolvendo o meu olhar e a troca é muito importante para isso. Acho que a gente parte de uma afirmação, é legítimo sim, tem um debate sobre se é mais estratégico ou não, mas eu já vejo uma diferença óbvia, nítida, entre essas manifestações e aquelas pró-Bolsonaro. Porque essas manifestações que estão acontecendo, elas reconhecem que existe a pandemia e fazem várias orientações de distanciamento social, de uso de máscara, e existe até uma logística de distribuição de álcool em gel. Então, além de ser legítimo, me parece que é uma ocupação do espaço da rua com o reconhecimento de que existe uma pandemia e com a procura máxima de preservação das vidas. No ato que foi feito contra a letalidade, a violência do Estado, direcionada à população negra, semana passada, um amigo meu, Wesley Teixeira, militante negro da Baixada Fluminense, ele produziu uma frase que eu queria colocar aqui para vocês. Ele disse assim: nós viemos para a rua porque foram nos matar em casa. Ele estava se referindo à morte do João Pedro. João Pedro morreu no quintal da própria casa. Então é como se ele estivesse dizendo: a gente não queria estar na rua. A gente está na rua até para defender o direito de ficar em casa sem ser executado na própria casa. Sim. Então olha só o limite da letalidade do Estado no Brasil. Então me parece que essa ocupação da rua tem consciência, tem consistência, tem noção de risco. Mas é quase como um sacrifício individual e coletivo em nome da preservação da própria vida e da defesa da democracia. Acho que tem debate sobre estratégia, sobre resultado, mas é uma colocação muito importante. E só para concluir essa fala, o racismo no Brasil é uma espécie de crime perfeito. O Ronilson Pacheco, um teólogo especialista em teologia negra que eu admiro muito, ele fala isso. O racismo não é velado no Brasil. O racismo é tão escancarado que ele se torna naturalizado. Olha só, é o contrário da lógica do racismo velado. Ele é tão brutal, ele é tão visível, ele é tão cotidiano, que é justamente por sua exposição explícita que ele some. Então é o crime perfeito. Mata-se tanto que a morte passa a ser banalizada. Chega uma hora, amigo, que não dá mais para aguentar. E já não dá há muito tempo. A resistência já vem há muito tempo. É uma resistência ancestral. Mas o racismo no Brasil é escancarado. E de tão escancarado passa a ser naturalizado. E eu acho que essas manifestações têm uma certa consciência disso e usam a rua com mais responsabilidade e cuidado com a vida das pessoas. Sim, sem dúvida. Henrique, perfeito. E tem aí também, né, além do João Pedro, Ágata, tem aí Evaldo Rosa, tem aí Marielle Franco, tem aí outras vidas, né, outras, Roberto, enfim, Wesley. Isso perdas, todo dia. Isso perdas é irreparáveis. Perdas irreparáveis. E é exatamente, eu não conhecia essa frase do Wesley, né, é ótimo você ter citado, inclusive, porque eu pretendo fazer uso dessa frase citando e respeitando quem criou. Mas é muito importante a gente entender isso, né? Ninguém está indo para a rua porque a gente tem que... Não é só porque há uma ascensão do fascismo, a gente precisa responder isso urgentemente, sabe? É porque ou a gente faz isso ou vão nos matar enquanto minorias sociais. E eu estou falando isso na condição de privilegiado. Né? Eu não sou como o Henrique, homem negro. Né? Mas, obviamente, eu tenho um olhar de empatia ao meu amigo, ao meu irmão, como outros que eu não conheço, como outras pessoas, como mulheres, como LGBTs, né? Como trabalhadores informais, desempregados, né? Como pessoas que, enfim, configuram as minorias sociais no Brasil, que são desprezadas historicamente, mas nesse momento, assim, são muito, muito mais desprezadas por um governo que não consigo chamar de governo, é um desgoverno, é irresponsável, é leviano, é antipovo, essa é a palavra, é antipovo. Né? Se coloca em oposição e tem os seus aliados, né? O Douglas Garcia,
deputado federal do PSL que faz uma nota pedindo para recolherem nome, CPF, imagem de pessoas que se declaram antifascistas como se fosse um crime. Crime é você se declarar nazista, crime é você se declarar fascista, não antifascista. É bom deixar isso bem claro. O Daniel Silveira, o fatídico, que é o PSL, tem uma capacidade, né? Enfim, o Daniel que criou, né, tentou mudar a lei antiterrorista para incluir os grupos antifas como organização terrorista, como se, né, você pudesse colocar como se fosse uma organização, primeiro de tudo. Não queria entrar muito nisso, a gente pode debater daqui a pouco, né? Trata uma ideologia, enfim, como uma organização e pretende tratá-la como, tipificá-la, criminalizar o movimento, marginalizando, né, segregando esses grupos, como coincidentemente é feito com torcidas organizadas, mas também outra coisa que a gente vai debater daqui a pouco, e como que isso vai sendo reproduzido e isso vai sendo aceito. E a partir do momento, né, que isso é aceito, a partir do momento que um parlamentar fala, né, celebra um notório, conhecido, né, torturador, e sai aplaudido entre risadas do parlamento, aí acho que não tem nem pista, é evidência, né? Tá escancarado que, olha, tem alguma coisa errada aí. Mas se a gente bater palma para ele agora, ali para frente vai dar problema. Enfim, estamos lidando com isso agora, né? E isso... uma situação que foi que... Perdão, segue. Fala aí, Valdo. Fala aí, conclui, Valdo. Não, só duas relações que dá para tirar disso. Relembrando, já falamos, acho que no primeiro ou segundo programa, o São Paulo, o time da Alemanha com posição antifascista, antirracista, antimachista e tal, foi nesse ano já considerado pela polícia britânica como terrorista, o símbolo da caveira como terrorista, por posicionamento antifascista, né? Isso lá em janeiro, fevereiro. E só para a gente também associar um futuro, pensar para frente, como que torcidas organizadas a gente pode e deve entendê-las como movimentos sociais. E fundamental entender o processo que a gente pode debater no futuro programa aí. O processo de criminalização das torcidas organizadas também tem muito a ver com o processo de criminalização dos movimentos sociais e da pobreza no Brasil. Para a gente ter esse link aí para um próximo programa, para tratar disso de maneira mais densa, mas eu acho que é um caminho. E para finalizar, vai. O Valdo, a gente está numa transmissão de pensamento aqui, né? O papo está excelente. Eu preciso jogar essa questão, tá? Para a gente finalizar o primeiro bloco. A gente está chegando ali na reta final do filme, que como é que a gente desconstrói no imaginário social aquilo que parece muito enraizado, que torcidas organizadas compõem um antro de bandidos, similar a uma criminalização que vemos dos moradores de favela, sabe? E aí não precisa ser nenhum gênio para ver na grande mídia como é que está sendo divulgado essas manifestações a favor da democracia, que termos que são usados. Então, jogo essa pergunta para vocês para a gente concluir esse bloco. Como é que a gente desconstrói isso no imaginário social? Olha, Franco, na minha opinião, primeiramente, toda generalização tende ao erro. A gente que frequenta estádio, a gente sabe que existe a dimensão da violência relacionada às torcidas organizadas. Mas a gente também sabe que não é tudo assim. Que existe torcida organizada cantando de boa, promovendo sociabilidade, torcendo para o time. Hoje tem torcidas organizadas com pautas bem interessantes, por exemplo, defendendo a democracia. Essa semana, amigos, eu vou ser entrevistado numa live por um representante de uma torcida organizada LGBT do Bahia. Então, uma torcida organizada de um grande clube do Brasil debatendo diversidade. Portanto, reduzir torcida organizada à violência é, de fato, uma generalização incorreta. Tem muita coisa boa e pulsante acontecendo também nas torcidas organizadas dos vários clubes. E para concluir, peço um minutinho só, eu fiquei muito tocado pela fala do Drummond, quando ele reconhece uma posição de privilégio e desenvolve uma empatia, uma solidariedade
com corpos que são selecionados para a morte. O corpo dos negros, das mulheres, das LGBTs, dos indígenas. Mas, amigos, irmãos, não se enganem. O fascismo seleciona alguns corpos, primeiramente, para essa morte simbólica e para essa eliminação física. Mas é um regime de pensamento único. Toda e qualquer pessoa, inclusive numa posição de privilégio, que exerce o seu pensamento crítico, que exerce a sua liberdade de se expressar, vai se tornar, atenção a isso, uma exilada dentro do próprio país, um estranho dentro do próprio ninho. O fascismo elege alguns corpos prioritariamente, mas qualquer pessoa que quiser o direito de expressar-se com autonomia e questionamento também se tornará um corpo estigmatizado para a morte simbólica, autorizando a eliminação física. Então, é isso, vão alguns primeiro, mas vão muitos depois. Por isso, amigos, é importante a gente reagir com coragem, com ousadia, espírito firme, brilho nos olhos. Não vamos nos deixar ser sequestrados pelo medo. Estamos juntos porque queremos o direito à vida e a vida compartilhada para todo mundo. É isso aí, concorda, Henrique? Concordo. E trazendo para o futebol, né? Quem que foge, né? Quais são os grupos que fogem do padrão, da padronização? Já falamos disso, né? Quando da arenização. E agora sendo mais específicos possível. Né? E você falou que alguns grupos desenvolvem isso historicamente. Alguns grupos organizados ou torcidas organizadas desenvolvem não só atividades políticas, atividades de consciência social, atividades sociais, né? Atividades de arrecadação de alimentos, por exemplo. Isso, né, que vem sendo historicamente construído por esses grupos, hoje em dia, quando toma uma forma que vai ao encontro da narrativa oficial construída, né, que vem sendo construída, né, de conspiração, como acho que foi você que falou, né, da criação de um inimigo a ser combatido. O Walter falou, perdão. A criação de um inimigo a ser combatido, inimigos imaginários que são construídos e reconstruídos e modificados cotidianamente por esse desgoverno ou por esse grupo, não só do governo, mas que sustenta politicamente, mas também ideologicamente esse governo. Então você tem os inimigos da ocasião, foram os artistas, fomos nós, professores, foram os cientistas, foi o próprio ministro da Saúde, né? Foi o ministro da Justiça, agora foi a OMS. Então, assim, essas coisas que vão sendo repetidas, domingo passado foram as torcidas organizadas, né? Foram os marginais, usando as palavras, né, do Bolsonaro, foram os marginais, desocupados, maconheiros, terroristas, que estão tentando quebrar o país, ameaçando a democracia, né? Isso, assim, esquecendo que todas as manifestações às quais ele mesmo foi pessoalmente, né, e fez assim, cumprimentou a mão das pessoas, né, cumprimentou as pessoas, todas elas pregando a violência de natureza, que é a violência estatal, a violência, a utilização, né, do Estado para a manutenção do privilégio. Não que não seja feito isso hoje, mas a manutenção através de uma forma totalitária para a manutenção do privilégio de menos pessoas ainda, e usando, né, institucionalmente, o que não é vergonhoso, mas que não é segredo, não é uma coisa que é evidente, usando o Estado, o aparelho estatal, o aparelho repressor, a polícia, ou, né, os órgãos instituídos à época, historicamente também, em outras ditaduras no país, para a manutenção, através do aparelho repressor do Estado, instituindo a tortura, o assassinato, o exílio, como política de Estado. Então, assim, quando eu pensei, repensando o que aconteceu no domingo, né, como que é deslegitimado esses movimentos de massa, né? Seja ele porque são de torcidas organizadas, né? Seja ele porque são movimentos sociais, né? O MST, o MTST, né? Movimentos que não questionam o status quo. Então, sempre que isso cotidianamente, né? Por que essas forças repressivas dos estados, através, né, do seu braço armado, mas também
pode ser do seu braço ideológico, garantem historicamente, né, querem garantir historicamente a posição e a manutenção da posição das classes dominantes, né? E como que elas nunca agem lidando, né, com esses protestos populares, como das torcidas organizadas, e da mesma forma que é lidado, como que é tratado essas pessoas, né, esses movimentos que convergem para uma ideia de volta do absurdo, né? Como o Drummond botou, de volta do AI-5. É só ver o foco que foi dado. Desculpa, Elisa. É só ver o foco que foi dado tanto domingo passado quanto nesse domingo agora sobre as manifestações. Assim, nas primeiras, logo domingo passado, no domingo anterior, sobre as torcidas, já imediatamente com o vandalismo. Depois chegaram a suavizar o termo utilizado devido à rusga que teve devido à bandeira neonazista, uma senhora com um taco de beisebol. Somente a repressão policial foi somente para o lado do protesto pró-democracia. E mesmo hoje, um protesto quase na totalidade, 99%, ocorreu de maneira pacífica. Somente no final, em São Paulo, aconteceu algumas pequenas tensões ali, mas o tempo veiculado nas televisões assim, foi surreal. Estava acompanhando, o tempo destinado a esse pequeno ato, já 3 horas depois da dispersão oficial, uma pequena quantidade de torcedores levou um grande tempo para ser reprisado. E também, só para complementando uma fala que o Drummond colocou e do Elisa também colocou sobre o negacionismo, também colocar como que esse negacionismo não começa de hoje. A gente tem que lembrar, 1987, o esporte é campeão. Esse negacionismo não. vem desde a década de 80! É bom lembrar isso. Esporte campeão. Agradeço. Vamos pro intervalo. Galera, deixando esse momento de leveza aí, valorizando porque é preciso também, né? A gente também precisa tirar essa carga um pouco pesada aí do programa, do tema. Mas, assim, só para... Assim, essa minha fala que eu vou construir aqui agora, né, de maneira nenhuma tentando criminalizar a mídia, tá? Mas é importante a gente pensar que esse discurso que será explorado pela mídia, né, pegando um fato ao rabo da Pancake aparecendo no programa, que vai ser explorado exaustivamente pela mídia de respeito aos interesses, né, dos grandes canais, de ter audiência, de ter o telespectador atento, né, de agradar os patrocinadores, né, quanto mais audiência, melhor. Enfim, e isso reforça o senso comum que não tem a menor intenção de ser crítico, de ser reflexivo, de analisar com propriedade um determinado acontecimento, né? O senso comum existe para reforçar a hegemonia, reforçar dominação. Então, nesse sentido, e aí respondendo à pergunta do Franco, é bastante claro para mim, Franco, que a única maneira que a gente tem de tirar esse estigma, tanto das torcidas organizadas, mas que também são colocados nos movimentos sociais e que também são colocados nas populações de periferia, nos moradores de favela, criminalizando previamente a pobreza, né? Tratando a pobreza como algo terrível, abominável, como se fosse uma falha de caráter, um desejo individual da pessoa de viver submetida a uma situação subhumana, né? Porque ela não conseguiu o sucesso diante da meritocracia. Isso tudo está associado a uma hegemonia do capital, a uma hegemonia discursiva e material do capitalismo, né? Que não é só um sistema de produção da vida material, mas que interfere politicamente na democracia e que interfere culturalmente na hegemonia do senso comum, de um senso comum dominante, que está aí para reforçar esse estigma de criminalização dos movimentos sociais. Basta pegar todas as recentes manifestações de uma categoria que nós fazemos parte, que é de profissionais da educação, de professores, como a gente é tratado diante de uma greve, né? Basta a gente pegar como são tratadas as populações periféricas, né? Como há uma legitimidade do senso comum e que legitima também, eu não quero generalizar, mas legitima também um sentimento corporativista das instituições policiais no Brasil de matar, de atirar, de usar da violência não legítima do Estado, como Max Weber previa, mas de uma violência desproporcional, injustificável, sabe? Então, o papel do senso comum é esse. O papel do senso comum é ser crítico. O papel do senso comum é falar de maneira banal sobre uma situação para transparecer uma obviedade que não existe, entende? Buscando essa generalização porca, suja,
rasa, né, para reduzir a probabilidade do debate acontecer, né, para reduzir a capacidade de raciocínio de cada um de nós, né? Então é daí que advém essa criminalização das torcidas organizadas, que como um movimento social se organiza coletivamente, arrecada seus frutos ali enfim, contribuições, né, para tentar produzir bandeiras, para tentar comprar instrumentos, como os movimentos sociais procuram também subsidiar, né, coletivos, como procuram subsidiar encontros, palestras, né, materiais panfletários, assim como também fazem as organizações, as associações de moradores nas periferias. Então, assim, essa criminalização, ela existe com o único intuito de fazer com que haja predominância de um discurso já hegemônico e consolidado. Para mim é isso. E só há uma maneira de fazer com que essa ideia seja combatida, com militância, com consciência, com educação e com disputa por hegemonia, como diria Antônio Gramsci, disputa pela hegemonia no plano imaterial da cultura, que seja feita à vontade da classe trabalhadora, do proletariado, univos. Não vou comentar, Drummond, concordo completamente, excelente fala, e para a gente é mais fácil comentar o que aconteceu, ou mais simples, digamos assim, o que aconteceu nas manifestações de domingo agora, e do outro domingo, porque a gente está falando de fatos passados. Quando eu falei, eu vou fazer um contraponto, né, a partir do que o Henrique falou, né, contraponto com a minha própria fala, de não saber se era o momento certo, né, de estar na rua ou não, né, ainda ter essa dúvida, e de fato ainda tem essa dúvida, mas por outro lado, temos que lembrar, e a partir da fala do Drummond, da última frase dele, todos os nossos direitos, todos os direitos que a gente conquistou, não foi dado. Eles foram construídos, foram conquistados com muito sangue, muito suor e muita luta. Então, posso, por um lado, não querer, né, achar que não é o momento, mas, por outro lado, eu sei que para determinados, para parte da população, grande parte do povo brasileiro, é isso, aquela frase, né, que o Henrique trouxe, que é aquilo, né, é a frase que te dá o tapa na cara, né, que fala, ó, a realidade é muito brutal e não dá tempo de você escolher, de você esperar a manifestação da pandemia, porque vai muito mais além, vai 500 anos atrás e vai 500 anos na frente. Só uma frase passar para o Franco. A realidade se impõe. E diante dela a gente precisa se impor também. Ponto. É isso, concordo. E assim, parafraseando o nosso querido Carlos Marx, torcedor do Fluminense, que ele falou, Bolsonaro cava o próprio coveiro. Que fique registrado aí. Senhores, muito bom ouvi-los. E só quero lembrar que esse grupo aqui da lateral esquerda somos todos professores. Lembro aqui que inúmeras vezes fomos nós que estivemos nas ruas, junto com os nossos companheiros e companheiras, lutando pelos nossos direitos, lutando pelos direitos dos nossos estudantes e também fomos criminalizados. Verdade. Certo? Fomos sempre criminalizados, né? Muitas vezes tivemos conflitos diretos com a polícia. Muitas vezes, o que a mídia depois vinculava era completamente diferente da experiência que nós estávamos ali vivendo nas ruas. Tá? E é muito importante a gente levantar essas reflexões. Posso mandar um salve antes? Meu pai mandou um abraço para todo mundo, para todos vocês, ele está gostando muito. E ele falou assim, né? Ele não tem WhatsApp, mas ele mandou através da minha mãe. Mandou uma frase, né? Emocionada. Abre aspas. A periferização da pobreza social corresponde exatamente ao banimento aos antigos estádios ou templos do futebol. Hoje, arena de corruptos e venda de camisas infelizes. Fecha aspas. Preciso, toda gratidão ao teu pai. Nome de craque é Walter. Com W. Esse é o cara. Bom. Não à toa, né, Valtinho? Fica aí, também. Aproveita o momento do final. Aviso as pessoas, então assiste o último vídeo sobre jogadores injustiçados. Fica a dica pro Franco. Fazer jogadores injustiçados do elenco atual. Quero falar do Pikachu. Injustiçado.
Caraca, todo programa ele fala do Pikachu, cara. Quero falar. Todo programa o Walter fala do Pikachu. Não, e todo programa é um programa que tem como tema jogadores injustiçados, porque o Walter sempre traz o Pikachu. Exatamente, cara. É isso. Thiago Pikachu ou Bruno Henrique? Caraca. Prefiro... Quem tem mais gols? Pikachu ou Bruno Henrique? Fica a reflexão, busquem quem tem mais gols na carreira. E Pikachu quem é mais jovem. Só isso que eu queria trazer hoje. Muito bem trazido, parabéns. Eu quero desafiar quem está assistindo a gente a, quando o Walter começar com essas falas, focar o olhar no Franco. É muito engraçado ver a reação do Franco, o semblante do Franco, quando o Walter começa a implodir o programa. Fica esse convite para quem está assistindo. Fatos. Quem tem mais gol na carreira? Besteira, foca no Franco. É muito engraçado. Não, é claramente que a legenda da consciência do Franco diria o seguinte, mas eu não construí esse programa para isso. Eu não medi esse programa para esse tipo de situação. Injustiçado. Tem mais gols e é mais novo. Quem é Bruno Henrique perto de Pikachu? Isso que não virou Raichu ainda, hein? Aí, essa piada é mais para um nicho específico. Vai evoluir. É muito boa. Não é só o problema. O problema é que eu tenho que receber a proposta de volta para a gente divulgar nos nossos canais o aniversário do Pikachu como um fato histórico relevante, sabe? O problema é isso, cara. A gente tem que divulgar essas coisas. Fica aí, Pikachu, parabéns pelos 28 anos. Parabéns, Pikachu, tudo de bom. Parabéns, Pikachu, valeu. Isso é bom. Joga mais que o Bruno Henrique. Pikachu, grande abraço. Lateral esquerda, assim como cada um de vocês, tá? Curte aí os nossos vídeos, compartilhe nosso conteúdo, se inscreva no canal, clica aí no sininho, tá? E vamos seguindo juntos aí na lateral esquerda. Por favor, deixe seus comentários sobre o episódio de hoje. Queremos muito ler, que cada um tenha a contribuir para esse debate tão necessário que fascismo no futebol. Valeu, pessoal. Valeu. Fogo! Campeão de 95! Milênio passado, hein? Parabéns.